para o que Deus quer nessa noite. E o Senhor já começou a falar, como o presbítero já falou, né? O Senhor já se fez presente aqui nos louvores. E agora Ele só vai completar, né, a obra dele nessa noite, amém? Irmãos, quero trazer aqui para os irmãos Isaías 40, capítulo 40, versículo 28. Irmão, eu tô com a minha garganta meia querendo dar uma arranhadinha, mas vou falar aquilo que o Senhor quer que, né? O que Ele preparou para nós. Que não foi hoje, não foi agora, Ele já preparou faz tempo. Só que Ele sabe o dia, a hora certa, né? De dar a palavra para nós trazermos. Isaías 48. Quem não trouxe Bíblia, irmão, tá aqui, ó. Né? Pode ler aqui, acompanhar aqui, né? Vamos ler nessa noite. Eu quero ler o primeiro versículo 28, daí os irmãos já vai sentar, mas glorificando o nome do Senhor, tá, irmãos? Sabe por que a gente fala glorificar, irmãos? Porque senão o cansaço vem, aí a gente cochila, né? Dá umas pescadas, e muitas vezes o Senhor já tá falando. O Senhor já começou através do louvor. A partir do momento que nós entramos ali, cumprimentamos o outro com a paz do o Senhor já está aqui, irmãos. Ele já está trabalhando no nosso meio. Então, que os irmãos sentem, né? Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos já vão poder sentar para poder, né? Tá aí confortável, ouvindo o que vem de Deus para nós nessa noite, amém? Então vamos lá. Isaías 40 e o versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. Amém, irmãos? Todos entenderam? Vamos, eu vou ler de novo, ó. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. É inescrutável. Nós não entendemos, né, irmão? Nós nunca vamos compreender, significa inescrutável, o seu entendimento. Amém, irmãos? Podemos assentar nessa noite glorificando o nome do Senhor, dando toda a honra e toda a glória para Ele, porque Ele é merecedor, irmãos. Irmão, nós só estamos aqui. É pela graça do nosso Deus. É porque Ele tem nos sustentado. Ele, irmãos, a porta da graça ainda está aberta. Então vamos aproveitar, porque vai chegar um momento que nós não vamos ter mais essa oportunidade, e nós vamos sentir falta. Pode ver que às vezes a gente fica um dia, acontece alguma coisa, eu creio assim, eu sinto falta, e creio que não é diferente na vida dos irmãos. Então vamos aproveitar, irmãos, porque tudo que nós estamos ouvindo aqui, se você ainda não colocou em prática na sua vida, um dia você vai precisar colocar. Se você ainda não teve essa experiência de colocar palavras que Deus traz aqui na sua vida, em certas decisões que você... Tudo que nós vamos fazer, você pode ter certeza que vai acontecer na sua vida, como tem acontecido na minha vida até hoje. Tudo que o Senhor tem falado, eu tenho passado situações que eu falo, nossa Senhor, o Senhor usou aquele irmão, o Senhor usou o pastor, usou o evangelista, usou o presbítero, usou o louvor, usou o irmão, a irmã para falar comigo. Então a palavra do Senhor, ela não mente, ela é fiel. E aqui para os irmãos começar a entender o porquê que o Senhor disse que essa palavra aqui no versículo 28, que se a irmã Ana Júlia quiser deixar lá para mim, escrito ali o 28, por favor, de Isaías 40, 28. Por quê, irmãos? Para os irmãos entenderem a mensagem. Essa palavra, Deus falou para o povo de Israel quando eles estavam cativos. Eles estavam, né, cativos lá na Babilônia. Só que ia chegar um momento que Deus ia libertar eles dali. Só que o Senhor nosso Deus começou a ver que ali havia no meio daquele povo pessoas que já tinham perdido a esperança, sabe? Que já estava cansado, achando que Deus não ia livrar eles dali, porque eles entraram numa situação a qual eles mesmos procuraram, eles desobedeceram, eles deixaram de adorar a Deus. Mas nem por isso Deus os abandonou, não. Deus, na hora certa, ia tirar ele dali. E Deus, essa palavra veio, o Senhor Deus falou por causa disso. Ali havia pessoas passando por um momento que estava cativo, que estava em exílio ali na Babilônia. E estava perdendo a esperança. Sabe o que o Senhor já vem falando para mim e para você nessa noite? Não perca a esperança. Esperança no que, irmão? No político, no governo, no homem? Não. Em Deus, porque o nosso Deus, Ele não cansa e não se fadiga.
E ele fala para mim e para você nessa noite, como ele falou para esse povo, porque se a mensagem está aqui, para hoje nós lermos e vivemos ela, é porque o Senhor sabe que ia ter ia haver momentos na minha e na sua vida, que nós íamos cansar, nós íamos muitas vezes perder a esperança, mas nessa noite o Senhor está aqui para renovar a minha e a sua esperança, renovar a minha e a sua fé. Irmão, não cansa, irmão. Sabe o que o Senhor está falando para aquele povo? Não cansa de crer, não cansa de orar, não cansa de acreditar. O Senhor permite situações, mas Ele vai tirar dessa situação também. Sabe o que o Senhor falava? Eu permito, porque como que eu vou falar que o Senhor fez milagre na minha vida? Como que você vai contar um milagre? Como que você vai contar um testemunho, se você não passar por alguma situação? Aquele povo estava lá cativo, estava sofrendo, porque cativeiro, irmãos, não é lugar que você faz o que você quer. Você está ali escravizado, você está ali debaixo de outras ordens, tendo que obedecer, cansado, doente, querendo ou não, você tem que fazer. Só que Deus sabia o momento certo que Ele ia tirar o povo dele de lá. Deus ia tirar, como tirou. Deus fala nessa noite, Ele está tirando você dessa situação. Eu não sei qual é. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, conhece. E Ele fala nessa noite, como Ele falou para aquele povo já estava perdendo as esperanças, como muitos hoje, irmãos. Muitos hoje olham para certas situações, está perdendo a esperança, está perdendo a fé, está demorando. O Senhor não vai fazer nessa noite, o Senhor me trouxe aqui, com essa palavra vindo do trono dEle. Não se canse, irmãos. Não perde a esperança, não. Ó, vai mudar sim. Vai ser liberto sim. O Senhor fala aqui nessa noite. Eu vou fazer sim. Aquilo que eu prometi de novo. O Senhor fala aqui, ó. O que eu prometi eu vou cumprir. Porque eu não sou homem para mentir. Olha o que o nosso Deus fala, irmãos. E Ele livrou, se você ler a palavra de Deus, Ele livrou aquele povo. Ele livrou. Ele tirou do cativeiro, nessa noite Ele vai te tirar. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, que você está passando, algum familiar. A minha situação, irmão, eu não estou passando nada, mas se você tem alguém na família, você está orando, pedindo para alguém, você conhece alguém, continue orando. Continue buscando o que o Senhor vai fazer. E eu creio na palavra dos irmãos. Eu tenho tanta fé, porque eu tenho vivido os milagres do Senhor. Como eu já falei para os irmãos, antes eu contava de ouvir, hoje eu conto que eu vivo, porque o nosso Deus é fiel. E você vai contar, você vai cantar o hino da vitória, como esse povo cantou. E nessa noite, olha como que o Senhor fala, que Ele é o eterno Deus, o Senhor criador dos fins da terra. Sabe o que o Senhor está falando? Ele é dono de tudo. Quem fez céus e terra, quem fez tudo que há neste mundo é Ele. E a palavra dele não volta atrás. O que Ele falou para mim e para você, não desista. Não cansa. Como a gente estava conversando na hora que saiu da oração ali, a gente cansa. Os irmãos trabalham, nós trabalhamos em casa. Cada irmão tem seus afazeres. E o Senhor não mentiu. Olha como o Senhor Jesus nos conhece. Olha como Deus nos conhece. Olha o que Ele fala no 29. Né? O Senhor é inescrutável, o seu entendimento, nós não entendemos o nosso Deus, né? Nós não entendemos, Ele é tão maravilhoso, olha só por que nós não entendemos. Ele permite a situação, Ele permitiu o povo lá de Israel passar pelo cativeiro, mas Ele ia tirar, a mesma coisa que está falando, vamos nós entender, Ele permite nós passar, porque sabe por quê? Ele quer dar vitória, Ele quer mostrar que o pensamento dele é maior que o nosso. Nós não entendemos nada. Às vezes acontecem coisas que nós não entendemos nada. Daqui a pouco você começa a ver a mão de Deus. O Senhor fala assim, não importa o tempo, não importa os anos, eu vou fazer, eu vou livrar, eu vou abrir caminho no meio do mar. Eu vou abrir, o Senhor fala nessa noite, eu não sei para quem é, eu também recebo para mim, porque eu preciso, eu tenho família, familiares, eu oro por vidas, que eu creio, irmãos, que não importa, com o olho humano, não tem jeito, tem, pro meu Deus tem. Eu sempre bato naquela tecla, pro meu Deus tem, eu não liberto, irmãos, eu tenho um sobrinho preso, que já teve 2 rebeliões lá onde ele está. Bom, já era para ele ter morrido. Aí, aos olhos carnais, se a gente olhar, não tem mais jeito.
Irmão, mas o Senhor está livrando ele. Eu creio que o Senhor quer salvar a vida dele. Nessa noite o Senhor fala assim, ó, eu quero salvar. Eu quero abrir caminho do mar, no meio do mar, mas não duvida, não canse de pedir para mim, porque o Senhor não cansa. Ele não cansa de te ouvir. O diabo coloca, viu? Para de orar que você não vai conseguir mais. Ele coloca assim, ó, ele faz você muitas vezes se sentir cansado de pedir por alguém. Mas eu não canso. Eu falo, Senhor, eu te conheço, eu te sirvo. O Senhor vai libertar o meu sobrinho. Nem que for nos últimos dias, na última hora dele. O Senhor vai salvar e libertar ele. Irmãos, a última agora, colocar um rapaz foi pego. E ele se revoltou por ser pego pela polícia, que ele era foragido. Ele, não sei como, irmãos, ele conseguiu lá fósforo, colocou fogo na cela. Meu sobrinho estava na mesma cela. E ele morreu queimado. E quem estava ali, meu sobrinho também, no meio, queimou as mãos, respirou bastante fumaça, foi para o hospital, mas está lá vivo. Eu creio, irmãos. Aos olhos humanos não tem jeito, irmãos. Aos olhos humanos, meu sobrinho não tem jeito. Mas para o nosso Deus, para esse Deus que está falando aqui, que Ele criou os céus e a terra, e que a palavra dele liberta, que Ele liberta, eu creio na libertação dele. É o que eu falei, aos olhos humanos, não. A gente olha e fala, não tem mais jeito. Meu sobrinho não tem mais, irmão. Aos olhos humanos não, mas aos olhos de Deus tem. Porque ele não cansa. É o que ele fala para mim, para você não saber. Eu não canso, irmão. Eu falei, Senhor, enquanto eu tiver fôlego, e quando, se um dia eu não puder falar, em pensamento eu vou estar buscando. Senhor, salva, liberta. Porque o Senhor veio para nós todos, para salvar, para libertar, para curar. Ele está indo agora na sua casa, Ele está indo agora no hospital, Ele está entrando agora nessa situação, Ele está entrando naquilo que você precisa, naquilo que você tem pedido, porque Ele não cansa. E nessa noite Ele fala assim, ó, de novo, eu vou fazer. Eu vou cumprir na sua vida. Só não cansa. Porque olha o que ele fala aqui no 29. Dá força ao cansado, multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão, fadigarão, os moços certamente cairão. É o que nós estávamos conversando, que eu falei, né? Já estava até o irmão Lucas falando, nossa, estou cansado. É a luta com isso. Olha como é que o nosso Deus é maravilhoso. Ele sabia que nós íamos sentir cansados. Nós somos carne, nós somos seres humanos. Mas ele fala assim para mim e para você, ó, que ele dá força. Não só para a nossa carne física, mas ele dá força espiritualmente. Não pare de buscar. Não pare de crer. Porque, irmãos, eu falando a minha opinião, eu não sei se é nos últimos dias de vida do meu sobrinho que ele vai reconhecer, aceitar Jesus e ser salvo. Mas o que importa para mim, eu quero que ele seja salvo. Eu quero que naquele dia, quando eu chegar no céu, eu olhar, eu ver ele lá, porque eu estou orando em prol disso. E eu creio que Deus tem salvação e libertação na vida dele. Irmãos, porque ele não é de hoje que ele está preso, não. E não é de hoje que Deus tem livrado. O Senhor fala nessa noite, não canse, porque ele não cansa de te ouvir. Ele está falando que ó, ele não cansa, ele não fadiga. Pode orar, pode pedir. Irmãos, não deixe de estar na presença do nosso Deus. Ele fala muito disso. Quando ele fala assim para nós não cansar, não é só fisicamente, não, que fisicamente nós vamos. Mas mesmo cansado, busque ao Senhor. Vai haver momentos que você não vai ter palavras. Porque eu falo isso para os irmãos, porque há momentos que, sabe... os dardos inflamados, a luta espiritual é tanto que às vezes você não tem nem força para abrir a boca para a palavra, mas o Senhor conhece o pensamento, o Senhor conhece a nossa lágrima. E eu tenho tido resposta de às vezes nem ter palavras. O Senhor fala nessa noite. A hora que você fala assim, Senhor, eu estou cansado, eu não tenho palavras. É essa hora aí que você começa a orar em pensamento no seu coração, porque o Senhor não cansa. Ele fala nessa noite que Ele não cansa de te ouvir. Pode pedir, pode chorar, continue buscando. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Não deixa nada, irmãos, nada tirar os seus olhos do Senhor. Porque grande é o livramento que o Senhor tem nas nossas vidas. Grande é a vitória. O Senhor mostra assim, ó, é muito grande, irmãos, o que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Irmão, o que o nosso olho não viu, o nosso coração não sentiu, nem chegou, ó, é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Nem chegou, nem cabe no nosso pensamento, de tão grande que esse Deus nosso é, e Ele tem bênçãos grandes para mim e para a sua vida. E olha aqui o que Ele fala no 31. Mas os que esperam no Senhor,
O que o Senhor está querendo dizer para mim, para você? Lá, naquele povo lá que estava cativo, tinha um povo que ainda continuava crendo, mesmo fraco, mesmo passando a situação difícil, eles continuavam crendo que Deus ia fazer. O Senhor fala, os que esperam. Esse esperar aqui é nós estar buscando Ele, é nós estar na presença dEle, é nós estarmos orando, é nós estarmos meditando a palavra, é nós estarmos obedecendo o que Ele tem mandado. Porque muitos lê a palavra, mas os que esperam no Senhor. Espero, mas eu não quero mais fazer a vontade de Deus. Espero, mas eu não vou obedecer mais. O Senhor está mandando eu fazer assim, eu estou fazendo ao contrário. Não. Mas os que esperam no Senhor, olha só o que Ele fala para mim e para você nessa noite. A resposta de Deus está nesse versículo aqui para nós nessa noite. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Oh, glória a Deus! Nessa noite Ele está renovando a minha e as suas forças. Mas não é força para você sair lá fora e dar murro em ninguém, não. Brigar com ninguém, não. Força para você continuar tendo fé. Força para você continuar tendo esperança e crendo, a sua vitória vai chegar. Esse cativeiro aí, irmão, vai cair correntes aí. Eu não sei o que está aprisionando aí a sua vida, qual área que é, seja alguém da sua família, seja a parte sentimental, seja o que for, está sendo quebrado nessa noite, porque o Senhor fala nessa noite, e a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Renovarão as forças. O Senhor está aqui renovando a minha e as suas forças, irmãos. Irmão, quando o Senhor me dava essa palavra, Ele estava renovando a minha força. Porque, irmão, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos carne. Desde o pastor até o irmão que fica lá na porta lá da igreja, nós somos ser humanos, irmãos. E nós precisamos dessa palavra de renovo na nossa vida. Por isso que a palavra fala, me busca. Medita na palavra, abre a palavra. Quantas vezes eu abro a palavra assim, irmãos, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, eu não estou vendo saída, e você lê a primeira vez, daqui a pouco você volta a ler, medita de novo, porque olha o que ele fala, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nessa noite, o Senhor está renovando a minha, a sua força. Ele está, nessa noite, é a sua fé, Ele está renovando a sua fé, Ele está renovando a esperança, que muitos estão perdendo, irmãos, a esperança. Não tem mais esperança que o Senhor está voltando, que a vitória vai chegar, que o meu familiar ou alguém que eu tenho orado vai ser liberto. Vai sim, vai sim. Nessa noite o Senhor fala para mim e para você, subirão como asas de águia. Olha só, irmãos, quando o Senhor, e é verdade, irmãos, se você não fez essa experiência, Ele pode fazer. Quando você estiver desanimado, quando, sabe, a luta vier contra a sua vida, você começa a orar para você ver. Entra lá no seu quarto, no banheiro, nem que seja pouquíssimo segundo, começa a orar para você ver. Irmão, esses tempos atrás, irmão, eu estava numa luta, não é luta física, não é espiritual, irmãos. Nós que servimos ao Senhor, o inferno guerreia contra a nossa vida. Só que nós somos chamados para lutar, e eu estava lá orando, eu falei, Senhor, tira esse peso, Senhor, repreende esse capeta, manda ele para o inferno, se dardo inflamado do maligno, aquele peso, aquela opressão que eu via que era espiritual. E eu entrei no meu quarto e comecei a falar com Deus, irmão, sem força nenhuma. Eu não estava falando de voz, tá, irmão? Eu falando no meu pensamento, no meu coração, Senhor, está repreendido, tem misericórdia, renova minhas forças. Ah, irmão, daqui a pouco, quando eu terminei a oração, irmão, eu parecia uma pena. Parecia que eu estava flutuando no meu quarto. É assim que o Senhor faz na minha e na sua vida. Ele fala para você fazer assim. Se Ele está falando, Ele sabe. Tem alguém aqui, tem uma ou duas ou até mais, precisando ouvir essa palavra. O Senhor está te renovando nessa noite. O Senhor está renovando a sua vida física, mental, espiritual. Irmão, se prostre na presença dEle. Irmão, você vê a águia. A águia, ela voa alto. O Senhor quer que nós estejamos alto, mediante os problemas, as dificuldades. Sabe por quê? Nós temos um Deus que é grande. E quando Ele está na nossa vida e nós nele, nós vamos estar por cima. O problema vai cair.
As correntes vai ser quebrada, as portas vão ser abertas. Mãe, eu estava lendo lá a história da águia, né? Que as pessoas, é uma lenda, não tem nada assim confirmado, mas todo mundo conta. Que a águia vai chegando um momento que ela vai se envelhecendo, ela sobe lá no topo mais alto da montanha. Chega lá, ela começa, ela própria, arrancar os bicos, né? As unhas. Irmão, dói. Dói quando a gente machuca. Se a gente arrancar uma unha, não dói? Só que isso aí é só um período que ela passa lá. Porque quando termina o processo, ela sai voando, irmãos, com as forças renovadas. Sabe o que o Senhor fala? Tá doendo. Tá machucando, mas vai passar. O renovo de Deus está chegando nessa noite. Vai passar, irmãos. Eu não sei o que você tem enfrentado. Irmã, mas eu não estou passando nada ainda. Mas se você enfrentar, lembra dessa palavra. Olha o que a palavra de Deus fala. Mas os que esperam no Senhor, espera. Continue esperando nele. Irmãos, não dê ouvido pro diabo. O diabo vai falar assim para você, não vai conseguir. Ah, faz tempo que você está esperando, ó. Deus não vai fazer. Faz sim, ó. Eles esperaram. Teve um povo ali, teve quem creu e esperou no Senhor. E ali eles foram libertos. Se você for ler a história aqui da palavra do Senhor, não é mentira. Eu aprendi na escola. História é verdadeira. História é conto de fato. Eu aprendi com a minha professora de português. Tudo que está nessa Bíblia aqui é verídico e acontece nas nossas vidas. Se você permanecer esperando no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Oh, glória a Deus! Nessa noite, irmãos, olha só o poder que Deus dá para mim e para você, para nós pular sobre os problemas, para nós vencer a dificuldade, para nós olhar para aquilo, irmãos, que tem vindo contra nossas vidas. Como, né, irmãos, se nós temos olhado, visto aí a palavra de Deus se cumprindo, o amor de muitos se esfriando, muitos até deixando de buscar o Senhor, porque ainda não recebeu sua bênção, sua vitória. Mas o Senhor fala aqui, ó, os que continuar esperando, vai ser renovado, vai ser abençoado. Eu vou fazer, eu vou cumprir, e vai voar como águias. Olha só, irmãos, oh, glorificado seja o nome do Senhor. Continue esperando nesse Deus. Não desanime, irmãos. Não desanima. Porque os que esperam no Senhor vai ter as forças renovadas. Vai receber a vitória. E o mais importante, né, irmãos? Aqueles que esperar vai receber o galardão da mão do nosso Senhor Jesus. Olha, irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. Olha, aqueles que esperar no Senhor. Eu estou esperando nele. Eu falei, Senhor, não me deixe olhar para a esquerda nem para a direita. Por isso que, irmãos, nós aconselhamos os irmãos a estar orando, a estar na casa do Senhor, a jejuar, a meditar na palavra, a vigiar. Irmãos, porque para nós encontrarmos com o nosso Deus naquele dia, nós vamos ter que estar esperando nele. E ele, esperando nele, ele nos renova. Ele nos fortalece para que naquele grande dia, irmãos, juntamente lá no céu, nós vamos, sabe, cantar o hino da vitória, cantar, ver o nosso Deus, ver lá os nossos irmãos, né? Abraão, Isaac e Jacó, que está tudo lá. E nós vamos nos encontrar lá. Mas você pode ter certeza que o que Deus tiver de fazer para você aqui na terra, ele vai cumprir. Porque ele fala que é para nós buscar o reino dele. Buscar o reino dele. Buscar o reino dele. E as demais coisas ele vai fazer na minha e na sua vida. Nessa noite. Para nós fecharmos essa noite com chave de ouro. Essa resposta de Deus para mim e para você. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você só vai ser renovado na presença de Deus, irmãos. Não adianta. Não adianta, irmãos, não adianta. Eu estava conversando esse dia com a minha nora, a gente estava conversando sobre uma moça que a gente conhece, que está passando por um momento de depressão, e a minha nora falando para mim, não, ela está se tratando com o psicólogo. Eu falei, não, ótimo, tem que ir para o psicólogo mesmo, a gente tem que ir no médico, só que nós temos que buscar Deus, irmãos, porque essa moça, até eu estou orando por ela está se tratando no psicólogo, ela está tomando remédio, mas ela continua se cortando com a gilete. Aí eu ainda falei para minha nora, está vendo? Não é proibido nós irmos no médico, não é proibido nós irmos num psicólogo, claro que não.
Não é proibido, nós temos que cuidar de nós, só que nós temos que cuidar também do nosso espírito, porque ela está tomando remédio, ela está passando por psicóloga, ela está até afastada do serviço dela. Aí eu já falei para minha nora, viu por que nós temos que estar buscando Deus? Porque olha só, o único Deus, o único médico, eu falei assim para minha nora, que acima dos médicos daqui da terra que pode libertar ela é o nosso Deus. Então vamos orar por ela. Ela colocou lá toda cortada, irmãos, toda cortada. Irmão, isso aí é demoníaco. Isso aí não é só físico, não é só uma questão. Nós sabemos disso, porque ela está tendo lá terapia, ela está tomando os remédios. Ela mandou foto que está se cortando. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, vamos repreender isso aí. E eu creio, não só na vida dela, mas na vida de muitos. Então, irmãos, vamos continuar esperando no Senhor. Vamos trabalhar. Quem estuda, estuda mesmo. Quem quer fazer faculdade, quer fazer curso, faça mesmo. Mas tudo esperando no Senhor. Porque com o Senhor na frente, irmãos, a vitória é garantida. Com o Senhor na frente, nós vamos ser renovados todos os dias para enfrentar a luta do dia a dia, para enfrentarmos as batalhas aqui na terra enquanto nós estivermos aqui. Mas vamos esperar no Senhor. Então, nessa noite, o Senhor, a resposta dele para mim e para você, veio uma resposta direta assim, ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas de águias, correrão. Ah, irmãos, quando você está esperando no Senhor, Ele renova. Eu levantei esse dia e, ó, forte, preparada, porque eu sei que a nossa luta só vai terminar quando nós sairmos dessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, então nós vamos estar em batalha, em guerra espiritual. E o Senhor nessa noite, Ele fala para mim e para você, continue firme no Senhor. Continue buscando, porque nessa noite Ele está te renovando. Ele está pondo sobre você, ó, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Cada vez que nós sentimos cansar, nós nos colocarmos no Senhor, nós vamos levantar preparado para correr. Sabe o que é correr? É permanecer de pé, buscando a nossa vitória. Nós não vamos se fadigar de estar na presença de Deus. Quando, hoje é dia de culto, é isso que o Senhor quer dizer. Quando nós estamos buscando esse renovo. Então que nessa noite, irmãos, nessa noite você possa guardar essa palavra. Porque essa é a resposta de Deus para mim e para você nessa noite. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A águia sai de lá do topo, do alto. Sabe o que o Senhor fala aqui? Ó o nosso socorro, ó, vem do alto. É buscando o nosso Deus que nós vamos ter força para pisar, irmãos, em cima da cabeça do diabo. E falar para ele que nós somos mais que vencedores, porque o nosso Deus, ó, ela sobe no lugar mais alto para se recuperar, para renovar as suas forças. Você quer renovar as suas forças, irmãos? Você quer renovar as suas forças? Cai de joelho na presença de Deus, porque quando nós caímos na presença de Deus é o lugar mais alto, sabe por quê? É Ele que vai fazer por nós, Ele está lá no alto. Ele fala que o teu socorro está lá no alto nessa noite. Ele fala para mim e para você, o nosso renovo está lá no alto. Que os irmãos possam guardar essa palavra. Foi a palavra que o Senhor me deu. Lá em casa Ele falou, é isso, é para a sua vida, é para a vida daqueles que estão lá, os meus irmãos. Ele falou, é essa palavra que eu tenho para você e para cada irmão que entrar na quinta-feira lá. Hoje, no dia 6 de novembro, 6 dias do novo mês de novembro, quase terminando o ano. Eu não sei o que você está esperando, mas pode continuar esperando e confiando, porque aqueles que esperam no Senhor, viu, irmãos, eles são renovados, eles não são decepcionados, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele cumpre tudo que Ele fala nessa palavra. Você pode ler aqui de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca perdeu batalha. Nós só vamos perder a batalha, se nós não fizermos obedecer a palavra dele. Ele não perde. Então, se nós estivermos nele, nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. Vamos colocar